E hoje nós vamos fazer uma viagem à época do cangaço, viu? Quando o Lampião e seus cangaceiros eram as pessoas mais temidas aqui da região Nordeste. Em Sergipe, em Frei Paulo, o bando de Lampião deixou marcas que hoje são contadas lá no Museu do Cangaço, viu? Vamos lá, conferir, vamos viajar? Vamos ver. Quem pega a BR-235 pode chegar a Frei Paulo, município do Agreste Sergipano, que fica a 79 quilômetros de Aracaju. A cidade tem pouco mais de 13 mil habitantes, espalhados em 10 povoados. Um deles é Alagadiço, que fica a 8 quilômetros de Frei Paulo. É um local marcado por conflitos e religiosidade. A história do povoado tem início no século XIX. Recebeu este nome por ser uma área alagada, principalmente no período chuvoso. E isso atraiu os primeiros moradores em busca de uma terra fértil para plantar milho e feijão. Em 1896, chega mais uma família e ela vai ser a responsável por algumas tradições do povoado, que se mantém até hoje. João Sabino dos Santos havia desertado da Batalha de Canudos, em território baiano. O governo local então passou a procurá-lo, a fim de que fosse cumprida a pena de prisão, assim como ocorria com outros desertores. Ele foi encontrado algum tempo depois no povoado Alagadiço, em Frei Paulo, no estado de Sergipe. João Sabino vivia ao lado da mulher, que inclusive era devota de Nossa Senhora da Conceição. E contam os historiadores que ela fez uma promessa, caso o marido dela não fosse preso. A prece foi atendida e a novena passou a ser feita todos os anos, durante os 9 dias que antecedem a festa de Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro. Diante da imagem que foi doada, após 126 anos, essa tradição se mantém. Nessa promessa surgiu 9 noites de novena em honra a Nossa Senhora da Conceição, com suas tradições em fogos e banda de pífano. Aí todas as noites é bem animada, com muita gente de fora, bastante, e depois tem a procissão. A banda de pífano do povoado mantém vivo esse costume. É para lembrar a história e fortalecer a fé. A gente se sente homenageado, né? Porque além de estar levando o nome de Alagadiço afora, né? A gente também fica mantendo vivo uma cultura que passa de geração em geração há mais de 123 anos, né? Recordação do passado. Hoje em dia, às vezes, quando estão na rua, não posso ir. Aí fico só. Então, às vezes eles vêm me buscar de carro, eu vou tocar assim um pedacinho sentado. Aí fica aí na saudade. Recordar até o dia que aquele pai tiver, né? A banda também é uma das atrações do Museu do Cangaço, criado há 10 anos. É um espaço de 10 mil metros, dedicados a contar a história do cangaço por Alagadiço. É que Lampião esteve por 4 vezes no povoado. O escritor Antônio Porfírio, criador do museu e autor de livros sobre o tema, explica qual seria a motivação de Lampião por essas terras. Aqui era uma terra fértil e era passagem do norte para o sul. E também aqui não tinha uma volante preparada para enfrentar Lampião, nem volante nem a guarnição. Então ele escolheu, mas por outro episódio também, outro fato importante. O governador da época fez um pacto de não agressão a Lampião e Lampião não agressão às terras do governador ou dos amigos dos coronéis. Por isso que Lampião, com a ajuda do poder público da época, esteve apoio aqui em Alagadiço. Ele ficou aqui e deixou o subgrupo. Na verdade, ele não ficou aqui, ele deixou o subgrupo. Por isso ele veio 4 vezes, tinha amigos aqui de Alagadiço. Esses amigos depois, houve aquela revolta, né? E eliminou o grupo de Zé Baiano. O museu revela que foi para Alagadiço que Lampião enviou um dos principais cangaceiros do bando, o Zé Baiano, conhecido como o Pantera Negra dos Sertões. Zé Baiano era filho de Xorroxó, tinha 2 metros de altura, forte e era um dos mais ricos. Ele emprestava juro, era agiota. Então, quando mataram o Zé Baiano, a primeira coisa, obviamente, antes de matar, perguntaram, e o dinheiro? Ele tinha emprestado
a 2 grandes proprietários de Sergipe. E aí só tinha 9.000 contos de réis. Com 2.000 contos de réis comprava uma fazenda. Esse foi o espólio que Zé Baiano deixou, além do dinheiro, esse material que está aqui no Museu do Cangaço, do povoado Alagadiço. Dá para conhecer essas e outras histórias através de fotos e também de vários outros instrumentos dos cangaceiros. Aqui tem óculos, cantil, bolsa e armas usadas por Zé Baiano e o seu bando. Aqui tem um exemplo triste. Esse punhal aqui, Lampião deu de presente ao carrasco de Xorroxó, Zé Baiano. Com esse punhal aqui, ele sangrou um parente nosso aqui na praça, finado Moisés. Isso foi a motivação depois da minha família, liderado por Tony Chiquinho, Pedro Guedes, né? Esse grupo ter eliminado o grupo de Zé Baiano. Ele era conhecido pela crueldade. Tinha costume de marcar com ferro em brasa as iniciais do seu nome, JB. Isso no rosto de mulheres que tinham cabelo curto. No museu também dá para conhecer uma história bastante curiosa sobre o motivo de Lampião não ter invadido as terras de Alagadiço. Esse aqui que salvou Alagadiço. Essa é a grande história. E Alagadiço tem o maior respeito por esse artefato, chamado aqui de ronqueira. A gente chama aqui, na época chamava mini canhão. E Lampião, quando veio invadir Alagadiço, disse: agora eu vou para Alagadiço e vou eliminar, porque mataram o maior amigo dele, que era Zé Baiano. E aí disseram que tinha um canhão, e ele não veio porque de lá ele foi para Carira, por conta desse artefato, que é uma ronqueira, que dá um tiro, mata uma pessoa, mas o poderio do Lampião, mas a guerra se ganha com engodo e com a mentira. E Alagadiço salvou graças a esse mini canhão. Também dá para conhecer um pouco sobre a estética do cangaço, por meio de roupas que eles usavam, bem coloridas, além de acessórios e joias. Aqui na Sala das Armas tem um anel de Zé Baiano, um anel de ouro, uma relíquia. Esse aqui é o anel de esmeralda, que pertenceu também ao Zé Baiano. Todos eles gostavam de muitos anéis nos dedos, porque era a característica dos mouros da África. No espaço, há ainda curiosidades, como a Casa da Farinha, mostrando o modo de subsistência do sertanejo da época. Conta ainda com exposições e uma biblioteca que tem cerca de 10.000 títulos e que está aberta à comunidade. Mas quem vem aqui fica envolvido mesmo é com a história do cangaço. A propósito, sabe como terminou a história de Zé Baiano? Zé Baiano foi dizimado aqui em Alagadiço, na Lagoa Nova, a 5 quilômetros. 6 filhos de Alagadiço eliminaram os 4 bandidos de Lampião. E aqui começou a derrocada de Lampião por Alagadiço, porque em 38 Lampião foi morto lá no Angico. Esses são 6 filhos de Alagadiço que deram fim nos cangaceiros de Lampião. Eles são parentes do escritor, daí a motivação pela história e pela criação do museu. Além disso, no ano de 2005, Antônio Porfírio foi ao local onde o bando foi morto. Chamou o coveiro da cidade para localizar as sepulturas. Dia de sábado a gente começou um dia de umas 7 horas da manhã. Quando foi por volta de meio-dia, aí ele achou que nós não ia achar mais, né? De 7 até meio-dia, não, vamos demorar mais um pouquinho. Eu naquela vontade de ver os ossos, né? Os restos mortais. Nunca vi os cangaceiros, tinha vontade de ver, eu disse, ao menos os ossos eu vou ver. Aí quando foi por volta de meio-dia, eu achei o primeiro osso. Né? Daqui a pouquinho, dentes, moeda de 100 réis, punhais, uns cantilhos. Aí foi a maior alegria da minha vida, né? Quando eu comecei a encontrar esses objetos, né? E os restos mortais, porque eu via sempre falando, desde pequenininho, né? Ficava curioso, passava aqui nessas estradas aqui, via as matas e tinha até vontade de ver os cangaceiros. Mas como eu nunca vi, eu disse, ao menos algum objeto dele eu vejo um dia. Aí encontrei. Os objetos viraram relíquias e peças do museu. Na antiga sepultura foi construída uma capela. É um local que também está na rota dos visitantes. São narrativas passadas através de gerações. É uma verdadeira aula de história. Eu nasci aqui em Alagadiço, então essa história, desde pequeno que eu ouço falar, que minha família, né,
6 filhos de Alagadiço eliminaram 4 bandos de Lampião. A gente nasce ouvindo essa história. Essa história, todos os filhos de Alagadiço têm conhecimento. E é importante esse registro, porque a outra geração que vem fica sabendo. É um orgulho da gente. São registros tensos, alguns cercados de mistérios, mas que também mostram a beleza do Agreste, imortalizada nas vozes dos filhos da terra. Eia, aqui se findou Zé Baiano, um dos cascos do sertão. Mas ficou sua história pra manter a tradição. E essa mensagem eu mando, fazia parte do bando do cangaceiro Lampião. Chegou aqui no sertão, perante Alagadiço, mostrando que era valente, mas não teve compromisso. Mostrou bem devagarinho, foi o amigo Antônio Chiquinho que deu conta do serviço. Muito bom, hein? Aula de história. Cada dia uma história surpreende a outra, né? Assim, cada uma com sua especificidade, cada uma com seu detalhe. Agora, essa também do cangaço, maravilhosa. Para quem não conhece ainda o Museu do Cangaço, inclusive eu, vale a pena ir, porque foi uma verdadeira aula aqui. Só um aperitivo, né? Para quem não conhece. Eu também não conhecia a história toda que eu ouvi aqui. Muito bom, vale a pena a gente conferir tudo lá de perto, né, Michele? É isso, vale a pena. Inclusive, parabéns para toda a equipe aí envolvida na série, que tem cada dia, como você falou, uma história mais legal que a outra e está muito bem produzida. Parabéns para todo mundo, viu? Bom, amanhã é a última reportagem da nossa série Histórias de São João. A gente já se despedindo no mês de junho. Semana que vem o Bom Dia Sergipe volta, já não é mais junho. Então amanhã é a nossa despedida aqui. E a reportagem especial vai mostrar um pouco do som do forró. Você sabe qual que é o som do forró? Sanfona, né? A sanfona, né? É um instrumento que eu sou doido para aprender a tocar, mas não consigo não, porque é difícil, viu? É difícil, porque ali é praticamente 3 em 1, né? É muito difícil, é pesado, tem que ter uma coordenação boa ali. Vamos ver, quem sabe eu aprenda algum dia, né? Vamos ver, vou fazer esse teste. Amanhã a gente conhece então um pouco mais aí da sanfona, viu? Desse som aí que é tão marcante. E eu fico aqui desse pra ver, ritmo, tá? claro, Foi embora não. desse ritmo aí que contagia todo mundo, né? É isso.